paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de como foi a ressurreição de Jesus, exatamente, a ressurreição de Jesus. Nesse mês, nós comemoramos a Páscoa, então nós estamos falando aí sobre a verdadeira Páscoa. Já falei um pouquinho como foi a primeira Páscoa, falamos também sobre as 5 letrinhas preciosas e hoje eu vou falar sobre a ressurreição. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus 28, que vai falar sobre a ressurreição. Quando Jesus foi morto, lá naquela cruz que colocaram uma coroa de espinhos nele, depois disso, houve um terremoto, Jesus entregou o seu espírito a Deus, o véu do templo se rasgou. E aí, quando o seu corpo foi retirado daquela cruz, os seus amigos, seus discípulos, colocaram Jesus em um túmulo, uma tumba, onde foi colocada uma grande pedra para tampar aquele lugar. Ali o corpinho de Jesus ficou durante 3 dias. E olha só o que aconteceu. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como de um relâmpago. Olha que legal! No sábado, depois do sábado, a Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E quando chegaram lá, havia tido um terremoto. A pedra tinha sido retirada e os soldados que tinham sido colocados ali para que ninguém mexesse naquele lugar, para que ninguém entrasse, estavam como mortos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E tinham anjos ali. E olha só o que o anjo disse para elas. Olha só. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou entre os mortos e está indo diante de vocês a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. E as mulheres saíram correndo, rápido, depressa, do sepulcro para poder avisar os discípulos. E sabe quem elas encontraram no meio do caminho? Olha só, amedrontadas e cheias de alegria, foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia e lá eles me verão. Olha que lindo, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Ele ressuscitou, ele encontrou com a Maria, com a Madalena, no meio do caminho, disse para elas que elas não precisavam ter medo, que ele havia ressuscitado e que era para elas anunciarem isso, avisarem aos discípulos. E elas correram, foram avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, que era para encontrar com ele na Galileia. Os discípulos se encontraram com Jesus. Depois disso, Jesus ficou ali com eles durante 40 dias, durante a terra, depois que ele ressuscitou, andando com seus discípulos. Primeiro a Maria e a Madalena viram Jesus, depois os discípulos encontraram Jesus. E tem uma história também que conta que tinham 2 amigos de Jesus andando pela estrada muito tristes assim, porque Jesus havia morrido. Quando de repente encontraram um homem estranho e começaram a conversar com este homem e convidaram este homem para poder ir à casa deles jantar com eles. E quando eles estavam jantando,
eles estavam ali conversando, eles perceberam que aquele homem era quem? Jesus! Jesus havia ressuscitado, então Jesus apareceu aos seus amigos, ele esteve com eles, ele comeu com eles, jantou com eles, encontrou com os discípulos na praia, fez ali até um jantar com peixes que eles foram pescar e aí encontraram com Jesus. Então, os discípulos estiveram com Jesus ali durante um tempo, ainda depois que ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo e ele nos deixou uma missão que está escrita em Mateus 28, versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Jesus nos deixou uma missão, a mesma missão que ele deixou para os discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Nós temos que dizer ao mundo que ele está vivo e ele vai voltar para nos buscar. Precisamos falar do amor de Jesus. Jesus, ele veio para transformar vidas. E ele, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, ele continua transformando vidas, porque ele está vivo. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a sua história, a história dos seus amigos. Então, fale de Jesus, fale para as pessoas que ele ressuscitou, que ele vai voltar. E olha só, ele também deixou uma promessa. Eu estarei sempre com vocês. Vou dizer de novo, hein? Aonde você estiver, dê glória a Deus. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O Senhor, ele está conosco, Jesus está conosco, ele está vivo, cuidando de nós. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.